Oi pessoal, meu nome é Camila e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês esse ponto maravilhoso que é o ponto arroz. Este é um ponto super fácil e simples de fazer e fica maravilhoso em vários tipos de peças, principalmente como vestuário, bolsas, tapetes, todos os tipos de peças que vocês quiserem utilizar este ponto, vocês podem. Ele fica muito lindo. Ele tem esses relevinhos que se formam. Aqui eu tenho essa mostrinha. Eu vou mostrar para vocês como fazer o ponto e vocês podem também utilizar em outros tipos de fio. Aqui eu utilizei a lã, mas ele pode ser trabalhado em qualquer fio também. Fio de malha, fita de malha, fio náutico, barbante, ou seja, com qualquer tipo que vocês precisem ou queiram trabalhar, vocês podem utilizar somente adequando a agulha ao fio que vocês forem utilizar. Aqui eu tenho uma outra amostrinha que eu já tinha feito em outro tom também, para que vocês possam ver aqui o destaque de cor. É muito lindo, gente, fica incrível. Ó, dá até para fazer alguns squares desse tipo de amostrinha, fica muito lindo, gente, vale a pena, venham conhecer esse ponto e é super fácil de fazer, vou dar algumas dicas especiais para que vocês façam aí com tranquilidade e que fique lindo o trabalho de vocês. Então, se vocês já gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like que me ajuda muito, escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam deste ponto, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos e não se esqueçam de compartilhar também com outras pessoas que possam se interessar. E é isso, gente, bora fazer! Para fazer o ponto arroz, você pode trabalhar com qualquer agulha e qualquer linha, desde que seja proporcional à agulha que você vai trabalhar com o fio que você vai trabalhar. Aqui eu estou utilizando para mostrar para vocês uma agulha número 5 e estou utilizando um fio da Mollet, uma lã, e ela tem o Tex de 500. Aqui a agulha recomendada para utilizar neste fio é de 4 a 5 milímetros, então estou trabalhando com uma agulha de 5 milímetros. E para começar aqui o nosso trabalho, eu vou primeiro fazer correntinhas. Então, vou prender a linha na agulha. Eu vou laçar sobre o meu dedo, deixando assim os dois dedos, passo por baixo deste fio, passo por cima deste outro, puxo aqui pra frente, dou uma giradinha, tiro os dois dedos e puxo os meus dois fios para baixo. Agora, seguro o meu fio menor e puxo o fio do novelo para ajustar na minha agulha. Aqui eu não deixo essa laçadinha nem frouxa e nem apertada, o suficiente para a gente conseguir movimentar. E aqui eu vou fazer as correntinhas. Nós vamos trabalhar as nossas correntinhas sempre em números pares. Então, independente da quantidade que vocês façam, sempre trabalhem em números pares. A correntinha nós fazemos da seguinte forma: eu laço o fio do novelo, passo por dentro desta que está na minha agulha. Laço o fio do novelo, passo por dentro dessa. Laço o fio do novelo, passo por dentro. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Eu não considero este nozinho inicial e nem esta laçada que está na minha agulha. E para fazer aqui o modelinho para vocês, eu fiz aqui, trabalhei 22 correntinhas. Vocês façam a quantidade que vocês necessitam, considerando ser números pares. E aqui, para começar, nós temos esta linha presa na agulha e essa primeira correntinha. Nós vamos contar e começar a trabalhar na quarta correntinha. Então, essa da agulha eu não considero, então eu conto 1, 2, 3 e 4. Então, venho aqui na quarta correntinha, coloco a minha agulha aqui pegando essa laçadinha aqui de cima, no meio da correntinha, puxo o fio do novelo, trago para cima, fico com duas na agulha, laço e tiro as duas. Eu fiz aqui, então, um ponto baixo. E aqui, essas correntinhas que nós pulamos, é considerando o nosso primeiro ponto alto.
Porque nós vamos trabalhar ponto alto e ponto baixo, ponto alto e ponto baixo. E essas 3 correntinhas que nós pulamos aqui, elas são equivalentes ao ponto alto. Então, eu tenho a minha primeira aqui, que é equivalente ao chãozinho do nosso ponto alto, então, a nossa correntinha de base. E aí, eu tenho 2 que formam a altura do meu ponto alto para a minha próxima carreira. E agora, eu já fiz aqui na outra correntinha, na quarta, um ponto baixo. Então, agora, nessa próxima correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Eu laço a minha agulha, coloco aqui dentro, trago para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Então, ponto alto. Venho na próxima correntinha e faço um ponto baixo. Puxo aqui o meu fio, eu não vou fazer um ponto alto alongado, tá? Equivalente à altura do meu ponto alto. Não, eu preciso que o meu ponto baixo seja o ponto baixo, sem ser alongado, tá? Eu preciso que ele desça e tenha uma altura de um ponto baixo mesmo. Então, eu laço e tiro as 2. Porque a nossa intenção é que ele faça realmente assim, o ponto alto ele tem uma elevação e o ponto baixo tem outra. Então, a gente quer realmente que ele faça essa ondinha, por isso que a gente não faz ele alongado. Aqui agora no próximo, eu vou fazer o ponto alto. Venho na próxima correntinha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Fiz outro ponto alto. Venho na próxima, mais um ponto baixo. Ponto baixo. E essa carreira é assim, nós vamos intercalar entre ponto alto e ponto baixo até aqui o finalzinho da carreira. E eu deixei aqui o nosso último ponto para fazer com vocês. Então, fiz um ponto alto e o meu último ponto vai ser ponto baixo. O que sempre vai acontecer, independente da quantidade de correntinhas que vocês tenham, é que nós sempre vamos começar a nossa carreira com ponto alto e sempre vamos terminar a carreira com ponto baixo, em todas as nossas carreiras. E agora, para começar o nosso trabalho, eu vou apenas virar o trabalho, olha que bonitinho que já vai ficando. E agora aqui eu vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2. Essas 2 correntinhas já são equivalentes ao meu primeiro ponto, porque nesta próxima carreira nós vamos intercalar. Aonde eu fiz ponto baixo, eu vou fazer ponto alto. E aonde eu fiz ponto alto, eu vou fazer ponto baixo. Então, dessa forma, carreira a carreira, a gente acaba intercalando os pontos. Onde eu tenho ponto alto, vai ficar o ponto baixo. Onde eu tenho ponto alto, o ponto baixo da carreira anterior, vai ficar o ponto alto. Então, aqui na última, nós finalizamos com um ponto baixo. Então, essas correntinhas que eu já fiz são equivalentes ao primeiro ponto alto desta carreira. Então, aqui, o meu próximo ponto é um ponto baixo. Aqui, ó, nós conseguimos ver os pontos. Aqui eu tenho ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. Então, aqui, esse daqui, essas 2 correntinhas que eu fiz são equivalentes a esse ponto baixo. Aqui no meu próximo ponto, então, que eu vou trabalhar é em cima deste ponto alto. Sempre pegando aqui as 2 cabecinhas, o Vzinho, a cabecinha do meu ponto, as 2 alcinhas. Laço, trago para cima, fico com 2 na agulha e faço ponto baixo. No próximo ponto, ó, a próxima cabecinha, ponto alto, que é bem em cima do ponto baixo da carreira anterior. Aqui eu faço ponto alto. Meu próximo ponto, essa cabecinha, é em cima do ponto alto. Então, acabei de fazer um ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Próximo, ponto alto. Intercalando o próximo ponto baixo. Ponto alto no próximo. E ponto baixo. Estão vendo que desta forma a gente intercalou? E eu vou fazendo uns relevinhos, assim, porque a gente acaba fazendo ponto baixo e ponto alto, e ele acaba espremendo um pouquinho o ponto alto. Então, com isso, a gente forma esses relevinhos e vai ficando super bonitinho.
Então, façam de vocês até o final da carreira. Estou terminando aqui a minha carreira, deixei o último para fazer com vocês. Então, aqui eu fiz um ponto alto e o meu último ponto será um ponto baixo. Aqui, sempre que nós fizermos, independente da quantidade de correntinhas que vocês trabalharam, sempre nós iniciaremos com ponto alto as nossas carreiras e sempre vamos finalizar com um ponto baixo, sempre, em todas as carreiras. E aqui, olha que bonitinho que já ficou, olha do lado do avesso. Esse pequeno relevinho que fica, olha que gracinha. E aqui, neste último ponto baixo, nós vamos agora trabalhar a segunda carreira virando o trabalho. Nós vamos fazer 2 correntinhas, 1 e 2, e vamos virar o nosso trabalho. Nesta carreira, a nossa intenção é fazer pontos intercalados. Aonde eu tenho ponto alto, eu vou fazer ponto baixo, e aonde eu tenho ponto baixo, eu vou fazer ponto alto. Desta forma, a gente também trabalha intercalado e intercalando esses pontos. Aqui, então, o meu último ponto foi ponto baixo, eu já fiz 2 correntinhas que vão ser equivalentes ao meu ponto alto. Então, esse ponto alto aqui que eu fiz, as 2 correntinhas, é equivalente a esse primeiro ponto aqui, esse último ponto da carreira anterior, que é o ponto baixo. Meu próximo ponto a ser trabalhado é aqui na cabecinha do ponto alto. Então, é nesta cabecinha aqui. Estão vendo aqui essas 2 alcinhas? Eu pego aqui as 2 alcinhas da cabecinha do ponto, que em cima do ponto alto. É aqui o meu primeiro lugar de trabalho. E eu vou fazer um ponto baixo, logo aqui em cima do ponto alto. Fiz um ponto baixo. Então, meu próximo ponto agora é um ponto alto. Venho na próxima cabecinha aqui. Opa, o ponto alto preciso laçar, vir na próxima cabecinha, pegando as 2 alcinhas também, e faço ponto alto. Meu próximo ponto, a próxima cabecinha, é ponto baixo. Meu próximo ponto, ponto alto. Então, eu faço exatamente como na carreira anterior, intercalando os pontos entre ponto alto e ponto baixo, sempre começando aqui considerando as 2 correntinhas iniciais, que é um ponto alto. Cheguei aqui ao final da segunda carreira para fazer junto com vocês. Então, aqui eu fiz um ponto baixo e ainda tenho aqui, de acordo com a carreira anterior, eu tenho que fazer mais um ponto alto em cima desse ponto baixo e finalizar aqui sobre as correntinhas. Lembra que a gente fez as correntinhas equivalentes a um ponto alto? Também é um ponto que eu preciso fazer. Então, aqui tomem muito cuidado na hora de fazer esse encerramento para não esquecer realmente nenhum pontinho, porque precisa dar certinho aqui. Eu preciso terminar com um ponto baixo. Então, olha, eu fiz esse ponto baixo aqui, ainda tenho mais 2 pontos para acrescentar aqui, não posso esquecer deles. Então, eu venho aqui fazer um ponto alto, olha, na carreira anterior, para que vocês vejam se está certinho, aqui eu tenho um ponto baixo. Então, eu preciso fazer um ponto alto em cima deste ponto baixo. Faço aqui um ponto alto. E as nossas correntinhas, elas estão aqui também, não posso esquecer delas. Lembra que a gente fez as correntinhas aqui para subir como se fosse um ponto alto? Elas contam como um ponto. Então, eu vou vir aqui na segunda correntinha, estão vendo aqui? Eu tenho aqui a primeira e tenho aqui a segunda. Eu vou colocar a minha agulha aqui na segunda correntinha, ó, e vou fazer um ponto baixo. Ponto baixo. Porque dessa forma, pegando aqui no meio da correntinha, a gente garante que o trabalho vai crescer retinho. Deixa eu mostrar aqui na amostrinha para vocês, olha, a lateral ela cresce retinha. Então, aqui é importante que a gente faça essa finalização dessa forma. Terminei com o meu último ponto, sendo ponto baixo, certo? Agora, nós vamos virar o trabalho e começar com as 2 correntinhas. 1, 2, que já são equivalentes ao meu primeiro ponto. Caso vocês se confundam aí, vocês podem colocar um marcador aqui também, para saber que aqui também é ponto, tá? Mas sempre, considerando essa regrinha, a gente sempre
vai lembrar de contar os pontos e de ver se está certinho ou não. Eu começo sempre com as 2 correntinhas fazendo um ponto alto, como se elas fossem um ponto alto, e sempre vou finalizar com um ponto baixo. Então, aqui venho no próximo ponto, aqui é equivalente ao ponto baixo, meu ponto alto está aqui, da carreira anterior. Então, ó, não é aqui, não é aqui, é aqui a cabecinha do meu ponto alto. Coloco a minha agulha aqui e faço ponto baixo. No próximo, agora, é o ponto baixo da carreira anterior. Eu laço, pego aqui a cabecinha do ponto e faço ponto alto. E aqui é igual, gente, intercalando até o final da carreira. Finalizei aqui a minha amostrinha. Olha, gente, que ponto maravilhoso que fica. Olha a riqueza de detalhes desse ponto. Ele é muito lindo, ele tem essa leve texturinha. Olha que delicadeza, eu acho muito lindo esse ponto. E aqui terminamos a nossa amostrinha. Ela ficou com 16 por 16, ela ficou com um total de 14 gramas e eu trabalhei 17 carreiras aqui nessa amostrinha com a minha... Com essa agulha número 5, com esse fio e com as minhas laçadas. Então, se atentem aí às dicas que eu passei para vocês, é um ponto super fácil de fazer, só se atentar realmente aos detalhes que eu falei para vocês, múltiplos de 2 e o início e final de cada carreira em cima de cada ponto intercalado. E fica maravilhoso aí uma sugestão para vocês utilizarem em vários tipos de trabalho, e vocês ainda vão ver muito ainda deste ponto aqui no canal. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham curtido aprender este ponto. Compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam se interessar também. Já deixem aquele like que me ajuda muito e deixem aqui nos comentários também o que vocês acharam deste ponto e me contem aí para aonde vocês vão utilizar para fazer este ponto. Logo em breve vocês vão ver aqui no canal, viu? E se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos para acompanhar os próximos vídeos. E é isso, gente. Obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.